Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 10 de outubro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Intercâmbio Mediúnico pelo Espírito de João Cleófas, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Perturbação Espiritual. E João Cleófas nos diz: não apenas ignorância da realidade espiritual, mas aflição ante a sua legitimidade. Conhecer a verdade é penetrá-la. Viver a verdade, no entanto, é renovar-se para ela. Muitos que trazem da terra o cômputo do conhecimento espírita, não obstante se identificarem com a vida espiritual, perturbam-se face ao que deixaram de fazer, o que planejaram fazer e o que fizeram erradamente. Ao despertar na vida verdadeira, o homem, de um só golpe, olha a retaguarda, percebendo em clara visão tudo quanto poderia ter realizado e não o fez. Esse conhecimento dá-lhe sofrimento, perturba-o. Não é a desencarnação em si que faz sofrer. Antes, é a evidência do que não se realizou que torna o espírito sofrido. Por isso, o codificador do Espiritismo, com muita lucidez, anotou a resposta dos imortais de que o conhecimento do Espiritismo oferece, naturalmente, um recurso para impedir a perturbação, mas que os atos são os grandes contributos a fim de que o homem, sabendo da sua realidade íntima e conhecendo o que fez de nobre, tenha o impedimento da aflição interior. Desse modo, identificado com o espírito de amanhã que o Espiritismo nos revela, não apenas fiquemos na informação, mas nos modifiquemos para que a nossa consciência não se transforme em algoz, fazendo sofrer em consideração ao que ficou perdido ou aplicado errado e audaciosamente contra cada um. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Estamos, nesse momento, responsáveis pelo comentário do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que tem como título principal Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual, e nos cabe comentar sobre a perturbação espiritual nas questões 163 a 165 e o comentário de Kardec, né? Isto é, nós vamos nos ater ao espírito quanto à sua volta, né, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e vamos ver como é que se comporta esse espírito nesse momento, né? Mas para que a gente possa dar uma ênfase a esse assunto, nós vamos ler do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que está na 4ª parte, intitulado Além Túmulo, que tem como subtítulo, no capítulo 29, O Homem, Ser Psíquico. Leon Denis nos diz: o homem, já o vimos, é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber: primeiro, corpo,
que é o envoltório material temporário que abandonamos na morte como um vestuário usado. O segundo é o perispírito. É um invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. O terceiro é a alma, ou princípio inteligente, centro da força e foco da consciência e da personalidade. E ele continua. Esses três elementos, quais sejam matéria, fluido e inteligência, estreitamente ligados em nós para constituírem a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais, os termos componentes. Fazem do homem uma miniatura do universo, um microcosmo submetido às mesmas leis e encerrando as mesmas potências que este. Pode-se crer que o conhecimento perfeito do nosso ser conduzir-nos-á, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo. Mas o conhecimento absoluto do homem escapa ainda aos mais adiantados. Ele fala: a alma, desprendido do corpo material e revestido do seu invólucro sutil, que é o perispírito, constitui o espírito, um ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades materiais, invisível e impalpável em seu estado normal. O espírito não é mais que um homem desencarnado. Todos tornaremos a ser espíritos. A morte nos restitui à vida do espaço. O nascimento nos faz voltar ao mundo material para recomeçar o combate da existência, a luta necessária ao nosso adiantamento. O corpo pode ser comparado à armadura com que um guerreiro se reveste antes da batalha. Ele abandona quando esta acaba. Estabelecida experiencialmente a imortalidade pelas manifestações espíritas, resta determinar em que condições o espírito prossegue a sua vida depois da morte, que situação lhe caberá no espaço. É o que exporemos nesta obra, nesta parte da obra, inspirando-nos em trabalhos anteriores e em inumeráveis comunicações de espíritos que, em todos os pontos do globo, nos têm iniciado nas alegrias e nas penas da existência de além-túmulo. E aqui Kardec pergunta, né? O Livro dos Espíritos, na questão 163, ele pergunta aos espíritos superiores se a alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma. Isso é muito relativo e a gente, com
estudo, a gente vai perceber. Mas a resposta que os espíritos deram a Kardec naquele momento foi: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. Por quê? A gente vai perceber que essa questão é relativa ao conhecimento, à instrução desses espíritos, né? E a moralidade deles é que vai fazer com que eles tenham essa percepção mais adiantada ou mais atrasada do momento em que eles estão passando. No livro Depois da Morte, estamos no capítulo 30, intitulado A Hora Final, e Leon Denis nos diz: que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito da sua prisão material. Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso o que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapa à morte. E ele continua: ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar os espíritos em multidão, nolo vem a ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida da alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para esta viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito, justo e bom. E, desde que cedo, despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros.
Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea, muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas como durante a vida na Terra. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, os vermes que lhe corroem as carnes. Isso é que no caso, digamos, das mortes violentas, no caso de, digamos, você tirar a própria vida, não é? A sua mente culpada faz com que você não se solte, não se libere daquele corpo e queira permanecer ali sentindo todas aquelas sensações físicas, né? Através da angústia que o próprio perispírito tem, ele atrai para si essa sensação de vida. É como se ele estivesse, era um homem, um homem que não morreu, está ali, mas está se agarrando aos últimos resquícios do seu corpo físico. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror, e os criminosos são atormentados pela visão. Sim, a gente já falou, é isso aqui que eu queria voltar. Nós vamos ver essa questão aqui, bem interessante, quer dizer, bem complicada, né? No livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro conta muito sobre essa questão dos sofrimentos e das angústias, mas também das glórias que alcançam esses espíritos em situações muito dolorosas, né, muito difíceis no plano espiritual. Inclusive, tem várias colônias espirituais nesse que André Luiz conta nesse livro, através dos seus instrutores, né, para que a gente possa perceber como é o trabalho árduo e acelerado no plano espiritual para socorrer a todas essas criaturas, a todos nós que chegamos lá, seja qual for a nossa condição que tenhamos falecido, né? Então, inclusive, é também uma prova muito interessante, é uma mostra muito interessante para que a gente possa perceber que a misericórdia divina, ela nos atinge, ela nos procura, ela nos ajuda em qualquer situação, por mais miserável que nós estejamos, ou por mais sublime que nós estejamos.
a misericórdia divina está sempre nos ajudando. Porque neste livro, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ter um capítulo que fala sobre é como se fosse um purgatório. É um local onde ficam aquelas almas purgando mesmo. Elas estão adormecidas, elas estão mumificadas. Elas ficam ali com aqueles espíritos que estão tratando delas, aplicando passes diariamente e levando fluidos cada vez melhores para que cada um tempo, uma daquelas almas desperte. Então, é um trabalho muito vigoroso e vale a pena a gente dar uma olhada nesse livro Obreiros da Vida Eterna, que é um estudo maravilhoso. Nós temos vários outros livros também que contam sobre isso, né? Que é A Crise da Morte, por Ernesto Bozano. Nós temos O Grande Enigma, de Leon Denis. Nós temos outro aqui, Religião dos Espíritos, outra maravilha. Temos aqui na nossa mão Depois da Morte, também do Leon Denis. São todos livros maravilhosos que contam sobre essa questão do cuidado com esses espíritos que estão entrando no plano espiritual, quer dizer, estão voltando da vida física para o plano espiritual, porque, na verdade, nós sabemos que nós temos apenas uma vida. Enquanto espírito, nós simplesmente mudamos de casa de vez em quando, mudamos de roupa de vez em quando, então a gente uma hora está lá, outra hora está aqui. Então, para cada ida e cada volta, elas são singulares, são particulares para aquele mesmo espírito e são também diferentes, porque vai depender da carga emocional, da carga afetiva, da carga magnética que carrega cada um desses espíritos, né? Então, é muito interessante a gente repassar, né, os estudos desses livros, porque, na verdade, a gente vai perceber que o André Luiz, ele nos trouxe com toda a propriedade, né? Foi o repórter, né, do plano espiritual para nós, para que a gente pudesse entender o que se passa entre a terra e o céu. Esse céu ainda com C minúsculo, né? Mas é um caminho para o céu com C maiúsculo. Nós vamos ver aqui nesse mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna, ele foi prefaciado nada mais, nada menos do que pelo nosso querido Emmanuel. E o nome desse prefácio é Rasgando Véus. Nós vamos ler apenas um trecho, né? Senão fica muita leitura. Ele diz aqui o seguinte: o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte.
a vida, renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembrando-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem tampouco vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais, como acontece aos que chegam à crosta da terra. Os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: no limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fortalecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça, ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós, outros simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e de bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Emmanuel. Então, vejam o que Emmanuel nos assegura, né, nessa conversa dele, nessa fala dele, que está nos apresentando, quer dizer, prefaciar é apresentar em súmula o conteúdo de uma obra. Então, olha o que é que ele nos traz. Esse jornalista, né, esse curioso André Luiz, que também evoluiu muito com a sua chegada e a sua inserção, né, através desses estudos para nos aclarar a nossa mente, a nossa alma. Ele também se instruiu e hoje
é um grande trabalhador de Jesus, não é? Então, a gente vai perceber aqui mais uma pergunta, né? O que é que... Na 164, Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Bom, praticamente já foi respondida, mas a gente vai aqui falar o que a espiritualidade falou para Kardec. Não, isto depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Bom, nós temos aqueles baluartes que são nossos representantes, né, nesse sentido, né, que são os trabalhadores do bem, e um deles é o doutor Bezerra de Menezes, né? Quando o doutor Bezerra de Menezes, isso já é uma questão clássica, né, no espiritismo, até já falei aqui, desculpem. O doutor Bezerra de Menezes, ele desencarnou, foi levado à praia, né, para dar aquela refazida, né, no seu perispírito, né, energeticamente falando, e foi levado para um determinado local e ficou ali repousando um pouco. Nisso chega Celina, trabalhadora de Maria, né, convidando-o para que seguisse com ela e que ele não precisaria mais ficar no planeta Terra, na psicosfera do planeta Terra. E ele escutou um burburinho, né? Esse convite ele ainda nem tinha prestado atenção, né? Então, quando ele perguntou a ela que barulho era aquele que ele estava escutando, ela o ajudou a sair da cama e foi até uma sacada, né? E ela mostrou tanta gente, uma multidão imensa ali. Ele disse assim: quem são essas pessoas que eu não as conheço? Ele disse, aí a Celina respondeu: Bezerra, essas são todas as pessoas que você atendeu, que você fez o bem, né? Ele disse, mas eu não sei o nome. Sim, mas são essas pessoas que estão aqui pedindo a Deus por você, né? Então, ele ficou até surpreso, né? Porque, na verdade, os espíritos que têm essa possibilidade, né? Os espíritos que são, entre aspas, os gênios do bem, eles são simples, são até simplórios. Eles nem se consideram assim. Só chegam a tomar, digamos, uma realidade, uma crise de realidade, num caso desse, como foi o de Bezerra, que a Celina convidou aí até aquela sacada. Mas, normalmente, os espíritos que fazem o bem, os espíritos que já estão trabalhados nesse sentido, que já são elevados moralmente, eles são simples, eles não têm nenhuma afetação em fazer o bem, né? Então, normalmente, eles se surpreendem com essas questões, né? E temos tantos outros, né? O próprio Leon Denis foi um autodidata, né? O Leon Denis chegou, um momento da vida dele, a ficar cego, né? E ele convivia mais com o plano espiritual do que com o mundo físico, né? Então, ele também foi um homem que teve bastante, que fez bastante, foi uma trajetória diferente do Bezerra, né? Ele tinha os cuidados com a mãe, ele tinha uma vida mais pacata nesse sentido, né? Não era um homem de multidão, mas era um homem de estudo, inclusive que participou de vários congressos espíritas. O congresso de 1825, ele foi quem presidiu, né, em Paris, esse congresso. Então, ele era autodidata, mas assim, ele estudou bastante e
lutou muito também por toda essa questão da divulgação do espiritismo, né? Porque Kardec, ele codificou, trabalhou também muito no bem, mas o Leon Denis pegou aquela obra do Kardec e ele deu ênfase através de estudos, de congressos, de prática mesmo, né? Então, nós temos aí essas pessoas, quer dizer, são vários, a gente tem inúmeros deles que fizeram essa trajetória e que deixaram esse caminho, entre aspas, limpos para nós, né? Para que a gente possa realmente utilizar desse conhecimento e fazer o melhor por nós e pelo outro, né? Como diz o altivo, nós estamos já muito completos de doutrina espírita, nós já temos muito conhecimento. A gente precisa conhecer o pensamento de Kardec, quer dizer, estudar Kardec e aplicar a doutrina espírita na nossa vida, né? Aqui nós temos a questão 165. Kardec perguntou: o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ele está querendo saber se a gente que é espírita, quando a gente desencarnar, se esse conhecimento vai, digamos, diminuir essa nossa perturbação. Isso depende muito de cada um. O espiritismo ajuda e muito, mas vamos ver o que é que eles vão responder. Exerce uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, olha aí, o porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Isso quer dizer o seguinte: não vamos fazer disso uma questão, mas veja bem, vamos tirar o espiritismo aqui um pouco de lado. E vamos ficar aqui depois do porém. A prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Então, essa consciência pura e prática do bem, qualquer pessoa de qualquer religião ou sem bandeira religiosa, ela pode fazer isso por nós. Essa prática pode nos dar exatamente essa clareza espiritual, essa consciência sobre nós mesmos depois do nosso desencarne, depois do nosso desenlace. Por quê? Porque esse bem que a gente faz, essa consciência pura, a consciência pura nos torna leves. A gente vê Deus em tudo. A gente vê coisa boa em tudo que a gente olhe. E o bem, nós vamos ser assessorados pelos espíritos superiores, como nos diz a Joana de Ângeles, né? Você quer estar em contato com os bons espíritos? Faça o bem, porque os espíritos superiores, na nossa condição atual de terráqueos, de espíritos num planeta de provas e expiações, só temos condição de estar em contato com os espíritos superiores no momento da prática do bem. Então, se a gente quer atrair esses espíritos para a nossa vida, para a nossa relação, a gente faça o bem. Então, o que é que vai fazer o espiritismo aqui? O espiritismo vai fazer muita coisa, porque lembrem do que a gente leu há pouco, que o André Luiz nos falou no prefácio da obra Obreiros da Vida Eterna. Se lembrem que eu falei ainda há pouco.
E ele, só para que a gente possa fazer um link aqui, o Emmanuel diz, aqui está perguntando, o Espiritismo facilita essa visão que nós vamos ter de nós mesmos no plano espiritual? Aí o Espírito respondeu, sim, muito, mas a consciência tranquila e o trabalho no bem, então a gente vamos deixar o Espiritismo de lado um pouco, vamos trabalhar só essa questão de consciência tranquila e trabalho no bem. Aqui a gente vai voltar para o Emmanuel, ele diz, o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Aí vai falar que tem esferas múltiplas, então o Espiritismo, ele nos dá um embasamento daquilo de que nós necessitamos como espíritos para que a gente possa agir com conhecimento de causa. O trabalho no bem e a consciência tranquila faz com que a gente seja leve, mas o Espiritismo nos dá o embasamento do estudo, da intelectualidade. Aí a gente vai associar a intelectualidade à moralidade para que a gente possa ser um espírito cada vez mais produtivo e melhor, né? Então, isso é de capital importância, por isso é que a gente estuda o Espiritismo, por isso a gente tem uma religião que a gente diz que é o Espiritismo, né? Então, Kardec, ele ainda faz aqui mais, ele tem uma colocação aqui de Kardec muito interessante. Ele faz um fechamento desse capítulo. Ele diz o seguinte, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se encontra como que aturdida e no estado de alguém que sai de um sono profundo e procura tomar consciência da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que a influência da matéria, da qual acaba de se desligar, se apaga e que a espécie de névoa que obscurece os seus pensamentos se dissipa. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, meses, até anos. É menos longa naqueles que, enquanto vivos, se identificavam com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente segundo o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, acidentes, suplício, apoplexia, ferimentos, isso é, AVC, né? Coisas que atingem, digamos, o cérebro, o coração, o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta-o com obstinação, entretanto vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é o seu, mas não compreende como esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima, fala-lhes e não é compreendido, porque ninguém o ouve. Essa ilusão perdura até o completo desligamento do perispírito, que só se dá quando o espírito reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Isso, muitas das vezes, é esclarecido à mesa mediúnica. Às vezes o espírito chega, mas ele não tem, ele nem sabe onde está
nem sabe o que está fazendo ali, naquele local, pergunta que casa é aquela, que situação é que ele está. E muitas das vezes a gente tem que falar isso com muito cuidado para não levar a essa alma um choque, que muitas vezes pode, inclusive, se a pessoa não tiver cuidado e o espírito for muito sensível, ele pode, inclusive, ter um choque tão forte que seja recolhido ou acolhido, né, num manicômio do plano espiritual. Então, é preciso a gente que está na doutrinação, que está ali na conversa com ele, ter muito cuidado nesse sentido. Então, olha, surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e sente e ouve, ao seu entender, não está morto. O que aumenta sua ilusão é que se vê com um corpo semelhante ao precedente quanto à forma. Isso é, ele está vestido o espírito com o seu perispírito, com a mesma forma do corpo físico que ele tinha, não é? Porém, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de examinar. Julga o sólido compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para este ponto, espanta-se de não poder apalpá-lo, pegá-lo, senti-lo, né? Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos novatos que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensar livremente se veem para eles... Como pensam livremente e veem, para eles não dormem. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não lhes tenha ocorrido inopinadamente. Ela, porém, é sempre mais comum naqueles que, embora doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste ao próprio enterro, como se fosse de um estranho, e falando disso, como de algo que não lhe dissesse respeito até o momento em que compreende essa verdade. Olha como isso é importante, né? Durante os trabalhos mediúnicos. É muito importante isso aqui, a gente perceber e a gente ter leveza para fazer a pergunta a esse espírito se ele tem consciência da situação que ele se encontra naquele momento, não é? A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Conserva-se calmo e semelhante em tudo àquele que experimenta um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ele se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos aqueles que perecem, isso é, que morrem ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupam com aqueles que lhe interessam. É isso mesmo. Então, a gente viu aqui que cada um vai entender essa questão do desenlace, do desencarno, porque a gente também tem que perceber o seguinte: morrer não é desencarnar. Morrer é perder a vida, é perder o corpo físico, é perder esse fluido vital que fazia com que, através dele, os nossos órgãos funcionassem e isso permitisse que o espírito estivesse, que nós espíritos estivéssemos agindo dentro da vida material.
quando a gente perde esse fluido vital, a gente perde esse corpo físico, a gente vai ficar sem condição de que nós, espírito, voltemos a habitar a nossa veste, o nosso corpo. Então, ele é descartado, não como uma roupa velha, mas como algo que nos serviu, e a gente, se tiver consciência desse momento, vai agradecer. Nós temos espíritos que falaram para Kardec, né, no livro Céu e Inferno, né, de que na quinta, que é justamente os espíritos felizes, né, que eles, onde eu estou falando de espíritos felizes, ele disse, quando ele soube que eu tive um corpo, sim, eu tive um corpo, aí vai lá, agradece ao corpo, né, pelo que ele estava falando, porque esse espírito pediu para os amigos dele, lá da Sociedade de Paris, que assim que ele desencarnasse, ele fosse chamado, né, para que pudesse saber se ele estava, digamos, dentro daqueles padrões que ele se coadunava enquanto espírita ou não. Então, ele foi, Sanson, ele pediu para Kardec chamaram logo após a morte dele, e ele veio imediatamente. E ele disse, e o seu corpo? Sim, o corpo, eu tive um corpo, né? Aí vai lá, agradece ao corpo e volta para confabular com os amigos, como se estivesse numa mesa de debate, né? E continuar o assunto sobre o plano espiritual que ele estava revelando ali para a equipe que estava com ele naquele momento, né? Então, nós vamos, para a gente terminar aqui, a gente vai ler aqui uma página do livro Religião dos Espíritos. Olha, gente, esse livro também não é qualidade de livro, ele é o livro também. Né? A gente vai ler aqui uma página referente à questão 936 do Livro dos Espíritos, né, que tem como título Ante os que partiram. Emmanuel também, tá? Então, Emmanuel nos diz: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em preces nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram.
Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e diminui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação e se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Emmanuel. Que as bênçãos amorosas desse mestre querido possam envolver os nossos corações, os corações de todos aqueles nossos irmãos que já partiram, que nós possamos nos unir em prece por todos aqueles que são os mortos vivos e os vivos mortos em nome de Jesus. Graças a Deus.